Pessoal, desculpa, eu preferi trocar minha conexão aqui, estou começando de novo, então agora sim, para a gente não parar mais, vamos começar a nossa live dessa noite. Sejam muito bem-vindos todos vocês, uma live diferente, uma live que a gente vai falar de gerenciamento de projetos e de recursos humanos, essas duas áreas que têm muita conexão, têm muita sinergia e, por que não dizer, também tem muita interdependência, tá certo? Para estar comigo aqui, eu estou aguardando a minha querida amiga Caroline Gonçalves, a Carol Gonçalves, muita gente conhece ela. Carol é uma profissional de RH de extrema qualidade, uma gestora de recursos humanos. Ela está entrando aqui, entra aqui, a Carol vai entrar com a gente agora aqui. E ela é a pessoa que jogou essa provocação. Boa noite, professora Flávia, tudo bem? E Caroline? Olá, Sala. Tudo bem? Vamos ajeitar a minha câmera e a sua, porque a gente fica inteiro aí no vídeo. Aqui, ó. Eu já estava falando de você, você entrou. Que coisa boa. Deixa eu baixar minha cadeira aqui. Pronto. Tudo bem, Carol? Tudo bem, e com você? Eu estou muito bem, graças a Deus. A galera está entrando, a professora Flávia já está aqui com a gente. Ah, pessoal, Flavinha. Até pegando essa deixa e aí eu passo a bola para você dar o teu boa noite. Pessoal, digam em que lugar do Brasil vocês estão, porque às vezes o nome das pessoas no Instagram é assim, né? Assistência técnica não sei o que lá, né? E tem o nome, ou então CHB Barbosa. E eu não sei nem se é homem ou se é mulher. Carol, boa noite, muito obrigado por você estar aqui. Obrigada a você, obrigado pelo convite. Obrigada por sempre aceitar minhas provocações. A ideia aqui é não falar desses assuntos que a gente já está um pouco até cansado de ouvir, né? Covid, home office, o novo normal. Então, a ideia aqui é realmente passar o conhecimento para as pessoas de um assunto que eu acredito que é de extrema relevância e cada vez mais ele vai estar presente nas nossas vidas. Eu sou Caroline Gonçalves, sou executiva de recursos humanos, trabalho há 17 anos na área e sou uma assídua estudadora, estudante, né? Estudante dessa área. Na verdade, a Carol só falou estudadora para provar que é ao vivo, tá certo? É só para isso, tudo é trucão aqui. Pessoal, é o seguinte, uma das coisas, primeiro que a live, eu que agradeço a presença da Carol, e quem me conhece diz que eu ando muito rápido. Não, eu sou lento perto dessa mulher. Ela é completamente pirada em termos de produzir, de ler. O que ela compartilha de material e o que ela lê, porque não adianta você compartilhar o que você não leu, ela lê. O que dá raiva é isso, entenderam? Dá raiva até, dá ódio, no bom sentido, daquela inveja branca. E a Carol, ela provocou isso, como ela disse. Então, o mérito da live é o seguinte: se der certo, o mérito é dela. Se der errado, a culpa é minha. Vamos tocar a vida, doutora Carolina? Vamos tocar a vida. Você colocou o assunto na live? Não, deixa eu colocar aqui nos comentários, que eu preparei para colocar aqui. E as pessoas vão entrando, vão sabendo o que a gente está falando. Eu só não sei onde que eu fixo esse comentário aqui. Ah, vai estar aí do lado. Vai ter uma alternativa de fixar. Gente, até eu aprender, nós vamos tocando assim. Qualquer coisa, depois eu descubro como é que faz isso aqui. E uma coisa importante, pessoal. Quem puder, já coloca aqui embaixo, tem tipo uma asa delta, é para você compartilhar. O compartilhamento ajuda as pessoas que estão interessadas em participar e que de repente não sabem, que pelo nosso Instagram vão poder entrar aqui, legal? Como é que vai rolar, então, para o pessoal entender? O Instagram nos limita em 1 hora. Então, a nossa ideia, nós estamos aqui com 5 minutos de abertura, a gente bater um papo aqui de uns 35, 40 minutos, é muito pouco tempo para um assunto desse tamanho, e aí a gente tentar fazer uma interação com vocês também, respondendo as dúvidas, as perguntas, não deixar nada dos seus comentários sem responder. Então, eu peço a vocês, durante a nossa conversa aqui com a Carol, vão colocando seus comentários, Agora, é importante, às vezes coloca o teu comentário assim: eu concordo com isso que ela falou. Aí a gente vai ler depois, não sabe nem o que é aquilo que ela falou. Então, por favor, vamos interagir, vocês são muito bem-vindos com a gente, legal? E se quiser colocar um like, nós agradecemos também. Pessoal, Carol, vamos começar? Posso dar o chute, pontapé aqui?
Pode Bom, dar o pontapé. legal. Pessoal, quando a Carol me provocou para falar de gerenciamento de projetos para executivos de recursos humanos, eu fiquei... primeiro, topei. Porque se ela me convidar para jogar peteca meia-noite no meio do cemitério, eu tô lá. Quando você confia, você diz sim, depois você vai ver o que vai fazer, né? Mas também porque a gente confia que pode fazer algo bom. Então, eu fiquei analisando, Carol, por 3 ângulos e tentei dividir esse nosso conteúdo, esse nosso bate-papo, e aí eu vou pedir muito para que você me interrompa, você faça aqueles questionamentos que você ferem fazer. Eu coloquei da seguinte maneira. O gerenciamento de projetos, se a gente só fosse falar do contexto de gerenciamento de projetos, a gente nem bem começaria e já faltaria tempo. Então, eu procurei segmentar em 3 pilares, e vou tentar esboçar ali durante 5, 10 minutos em cada um desses pilares, e aí a gente vai trocando essa figurinha, porque a Carol, apesar de ter cara de 15 anos, ela já tem uma certa experiência no mundo corporativo, então ela vai poder ajudar bastante. A primeira dimensão, pessoal, que é uma dimensão talvez pouco percebida pelos gestores de RH, e aí eu gostaria de compartilhar isso com vocês, é a visão da alta gestão. Por que eu estou falando da alta gestão? Porque o papel da alta gestão ele é muito importante e quando ele não é entendido nem por quem participa de um projeto, nem por quem lidera o projeto, muito menos pela alta gestão, alguém vai ter que ser o canal de chegar e dar um choque de realidade. E aí vai ter que ser alguém isento, geralmente alguém de uma área meio, que no caso é o pessoal dos recursos humanos. Legal? A segunda área é a área que efetivamente executa o gerenciamento de projetos, que então é o gerente de projetos, a equipe efetiva dentro do gerenciamento de projetos. E por fim, eu trago o ângulo da área de recursos humanos, mas aqui tentando inverter o polo, tentando olhar e dizer assim, tá, o que os recursos humanos nas suas atividades podem absorver de técnicas que o gerenciamento de projeto faz? Porque aí eu acho que a gente faz uma cola legal e entende de uma maneira sistêmica, porque tudo isso está, como diria o Edgar Morin, isso é complexo, ou seja, ele é tecido junto, ele é incorporado junto. Pode ser, Carol? Pode ser. Vamos muito lá. bem. Primeira coisa que eu gosto muito quando eu vou nos congressos do PMI, do Project Management Institute, e eu vou fazer minhas palestras, eu sempre brinco. Eu gostaria de começar a falar para as pessoas assim. Visualiza comigo que aqui na minha mão, nessa mão aqui, é o gerente de projeto, ok? Desculpa, aqui é a ideia, ok? E aqui é a execução da ideia. Então, eu posso ter uma ideia boa, mal executada. De quem é a culpa? Do gerente de projeto, que pegou uma ideia boa e fez mal feito. Mas eu posso ter uma ideia ruim e o projeto ser bem executado. De quem é a culpa? Do gerente de projeto, que pegou uma coisa idiota e fez bem feito. Então, ele vai levar ferro do mesmo jeito. Agora, a ideia é ruim e é mal executada. De quem é a culpa? É do gerente de projeto, que além de pegar uma coisa imbecil, ele ainda fez mal. Quer dizer, não presta para nada. E, por fim, eu tenho uma ideia boa, bem executada. Metade do mérito é de quem teve a ideia. E a outra metade é de quem fez o gerenciamento de projeto. Então, se eu pegar 4 ângulos, cada um tem 25% de peso, 3 o gerente de projeto leva a culpa. E ele divide metade do mérito. Então, ele tem 87,5% de chance de se ferrar na vida e só 12,5% de chance de ter mérito. Isso é legal porque a minha vida, e a Carol sabe um pouco, sabe bastante, acho que eu ia dizer pouco, mas não é tão pouco. A minha atividade como consultor e como integrante do conselho de administração é muitas vezes estar naquele grupo de pessoas que concebem a ideia. E aí, quem concebe a ideia nem sempre sabe o que é gerenciamento de projeto. Numa das dimensões do gerenciamento de projeto, são 10 áreas do conhecimento, para quem quer estudar gerenciamento de projeto, para quem quer se tornar um PMP, para quem quer fazer um MBA, são 10 áreas. Uma delas é custo. Eu me recordo, Carol, e aí eu vou pedir para você me dar um pouco da tua experiência. Eu me recordo de eu estar numa empresa de grande porte, que fatura bilhões. Então, não é mais de 1 bi, né? Ons, não é on. E no meio, só com o conselho de administração. E o presidente do conselho de administração me diz assim, ele era muito legal, porque eu não vou citar o nome, né? Mas é uma pessoa que eu admiro pra caramba, um senhor, deve ter perto dos 70 anos, e me chamava de professor. Professor, quero te fazer uma pergunta. Por que orçamento em projeto de investimento nunca dá certo? Eu falei, olha, é muito simples. O orçamento é uma peça burra.
Então, ele decorre da estratégia, da ideia. Se a ideia foi mal elaborada, se a estratégia foi mal elaborada, o orçamento vai refletir os erros da estratégia. Mas antes que o senhor se ofenda de achar que eu estou dizendo que a sua estratégia é ruim, se a estratégia for boa, o orçamento for bom, mas a execução for péssima, não adianta nada. E aí, eu comecei, aproveitando que eu tinha conhecimento de causa sobre gerenciamento de projeto e sobre a empresa, eu comecei a questionar se eles entendiam o que era gerenciamento de projeto. E aí eles, não, isso aí tudo bem, mas a dor era a mesma. Apresentava um projeto para o conselho, se aprovava um orçamento, começava a executar. Eu estou falando de um investimento de, por exemplo, 500 milhões de reais, uma fábrica, não estou falando de coisa pequena. E aí, eles dizem assim, a gente investiu, só que faltou aí tipo 20%, 30%. E aí eu comecei a questionar da seguinte maneira. Quando você tem um problema contábil, você procura um cara formado em contabilidade. Se você precisa de alguém expert na área tributária, você procura um tributarista e assim sucessivamente. Mas para executar um projeto, você pega alguém que quem mente mais leva a vantagem. E aí, geralmente, e aí eu vou devolver a bola, o que acaba acontecendo? Essa galera que tomou a decisão, e eu me incluo nisso, ele começa a criticar quem executou. Porque ele é fruto de uma cultura implantada dentro da empresa. E aí vai para a crítica. Quem é o gestor da cultura? O gestor da RH. Quem é que não seleciona direito? Porque essa pessoa não tem competência. Sim, mas você nunca pediu esse skill no processo. Carol, você já viu isso acontecer? Muitas vezes. Muitas vezes. E é exatamente por isso que eu acredito que o gestor de recursos humanos ele tem que ser um gerenciador de projetos. Por que eu falo isso? Antes, o gerenciador de projetos, ele era contratado do mercado. O cara conhece projetos, mas não necessariamente ele conhece a dor dos recursos humanos. Então, por que não pegar uma pessoa que entende do negócio, que entende de pessoas e treinar essa pessoa para gerenciar projetos? Logicamente, quando eu falo treinar, eu preciso capacitar um time. E projetos não é Kanban, não, né? É muito mais do que isso. Eu preciso implantar uma metodologia que foque em entrega. E eu preciso evidenciar isso. Então, são 3 passos que qualquer gerenciamento de projeto precisa ter. E eu, como gestora de recursos humanos, preciso saber das 3. Outra coisa que eu acho importante, as pessoas falam muito de reinventar. Vamos reinventar o RH, vamos reinventar os processos, vamos repensar todos os processos, né? Então, você pegar um processo pronto de recrutamento e seleção, por exemplo, é só fazer o rollout disso, né? Eu sei como é que faz, vamos lá e vamos fazer. Agora, se eu pensar em reinventar, eu vou ter que executar isso de uma forma mais simples de fazer, né? De uma forma que seja mais fácil, mas não deixa de ser um projeto. Então, hoje eu tenho vários projetos. Eu tenho projeto de recrutamento e seleção, que é eu junto com o time repensando como é que a gente vai fazer isso de forma melhor. Eu tenho projeto de cultura, eu tenho projeto de remuneração, eu tenho um monte de projetos e eles ultrapassam a minha área, porque em várias outras frentes tem uma pessoa de uma outra área que vai entrar no meu projeto. Então eu preciso parar um pouco, eu acredito, né, que a gente precisa parar um pouco de ser dono dessas coisas, né, desses projetos todos e conseguir inserir isso em outras áreas, conseguir que a nossa área de projetos abranja outras áreas, né? E aí sim a gente pode dizer, poxa, estamos andando juntos. Né? Nada melhor do que você fazer um projeto e tem como seus clientes abraçarem esse projeto junto com você. Né? Então, eu já vi muitas vezes acontecendo e eu luto para que isso deixe de acontecer.
Você sabe que você falou uma coisa bem legal que vai nos levar ao terceiro tópico daqueles que eu falei. Para quem não é do mundo do gerenciamento de projetos, o gerenciamento de projetos ele é basicamente pautado por um livro de boas práticas, ok? E esse livro é disseminado de maneira igual no mundo inteiro. E ele tem 10 áreas de conhecimento. Uma dessas áreas de conhecimento chama-se recursos humanos. Quer dizer, a área de gerenciamento de projetos, ela reconhece a necessidade de ter uma área de recursos humanos. E agora o que a Carol está colocando também a área de recursos humanos tem que trazer esse skill, tem que trazer essa competência de gerenciamento de projetos, até porque, eu ia falar lá na frente, vou jogar aqui a bola. Na minha concepção, e aí, de novo, né? Aí eu vou apelar de novo para você me ajudar a compartilhar com as pessoas, porque nessa sala aqui, galera, nós temos pessoas que são sênior em termos de gestão de pessoas e temos gente que é um pequeno empresário ou até quer entender sobre o tema. Então, basicamente, a dimensão da gestão de pessoas nas organizações hoje poderia, na minha análise, a Carol está livre para nos ajudar, em duas grandes frentes. Uma que foca no ser humano. E aí nós estamos falando de gestão de pessoas e talento, do que você quiser, de capital intelectual, capital humano e tal. A outra coisa são os processos, são os aspectos legais que geralmente estão alocados numa área chamada departamento pessoal. E uma outra área focada em desenvolver competência, avaliar pessoas, mas conectada com o resultado. E por que eu estou colocando isso? Porque quando você traz para essa área de desenvolvimento, nós estamos falando que essa é uma área 100% movida a projetos. Raramente você vai pegar, na área de gestão de pessoas, processos que se repetem sem nenhum grau de aperfeiçoamento ou movidos por um projeto de melhoria, de simplificação, de aperfeiçoamento, porque é o DNA desta área. Estou falando besteira, Carol? Não, é isso mesmo. É um processo que a gente faz cada vez mais tentando simplificar. Né? Até porque a gente faz muitos projetos ao mesmo tempo. E veja, aí entra uma coisa bem legal, que é a priorização de projetos. E como eu uso algumas técnicas para que eu faça com aquela equipe escassa a melhor produtividade de uma maneira mais coerente, ligada ao melhor indicador para a área, e não necessariamente à paixão que as pessoas eventualmente têm. Então, eu acho que o primeiro pilar que eu queria colocar assim, para tentar fechar aquele primeiro drive, era a alta gestão, ela tem um papel. A que compete a alta gestão? Compete validar, aprovar, ou então dar ideias, mas também compete patrocinar, o famoso sponsor. Porque sem o patrocínio da alta gestão, um projeto é natimorto, em qualquer esfera de uma empresa. É ali que você cria vínculos para que todo mundo entenda que aquilo é um desejo corporativo. É uma linha estratégica corporativa, e não meramente uma área se esforçando e que a alta gestão diz assim, dê uma ajuda a essa ideia, desde que não atrapalhe, aí faça o que vocês puderem. A grande maioria dos projetos são matriciais, e isso envolve pessoas, e aí a gente vai chegar daqui a pouquinho no terceiro drive. Com relação ao segundo, que é essa área de gestão de pessoas, gestão de projetos, melhor dizendo, eu queria também alertar para todo mundo o seguinte, é uma área que particularmente eu atuo bastante, notadamente em soft skills. Então você tem, até pouco tempo, te diria, Carol, toda a qualificação de um gerente de projetos era baseada em hard skills. Tanto que quando você vai num congresso, num seminário internacional, para quem não sabe, o Seminário Internacional do Gerenciamento de Projetos que acontece do PMI São Paulo, o PMI São Paulo é o quinto maior do mundo para reunir gerentes de projetos. Então, nós estamos falando da relevância que o Brasil tem nessa área. E a gente tem benchmarking de Petrobras, com gerenciamento de projetos, que o projeto é o mesmo, para você fazer um almoço no final de semana para os seus pais que estão vindo visitar ou para fazer uma plataforma de petróleo. E aí, a predominância são engenheiros, cuja a base intelectual é cartesiana. E tem uma coisa que você falou, aliás, duas coisas que você falou que eu gostei bastante. Uma estava implícita e outra explícita. Na explícita, você falou, a gente precisa se reinventar. Eu, como sou um apaixonado por etimologia, re é voltar. Inventar é trazer algo que ainda não existia.
é uma obrigatoriedade. Inventar, o conceito de invento é exatamente dar uma aplicação, fazer algo que até agora não existia. É diferente de inovação, que pode ser incremental, se aperfeiçoa. Mas, usando a palavra aperfeiçoar, a vem de ad, que significa junto. E perfeiçoar vem de perfeição, de dar a melhor feição. Então, trazer junto da melhor feição. E o aperfeiçoar é justamente o ambiente mais amigável para fazer com que gestão de pessoas se conecte com gerenciamento de projetos. Ou seja, não precisamos, e com isso eu não invalido o que você falou, eu só estou alterando semanticamente a mesma coisa que você falou, concordando com o que você falou. Eu acho que aperfeiçoar o modelo e conectando o pessoal da gestão de pessoas, em primeiro lugar, para entender. Você é um escritório de projetos, antes de mais nada. Aliás, vou te dizer mais. Se eu estou num conselho de administração e a área de gestão de pessoas não está como você, Carol, cheia de projetos, aí caiu na rotina, não me serve, porque ela é o embrião, ela é o agente catalisador para a inovação, para a mudança, para a inquietude. Costumo sempre dizer que a insatisfação gera inovação e a satisfação gera acomodação. Então, Carol, quando você coloca... E aí, só para fechar esse segundo tópico, qual é o perfil dessas pessoas que normalmente, até elas, para conseguir uma certificação, elas passam por um MBA, cursos e vários cursos de aperfeiçoamento. Aliás, uma coisa bem legal para o mundo de gerenciamento de pessoas e talentos. Não sei se vocês sabem, uma pessoa, para ela ficar afiliada e manter a sua certificação, ela tem obrigatoriamente que fazer PDUs. PDUs são programas de desenvolvimento em que ela tem que fazer cursos e submeter ao PMI os certificados para dizer assim, eu cumpri a minha carga de atualização anual. Olha que processo, e é um processo voluntário, é uma coisa muito, muito tranquila. Então, essa pessoa ela vem carregada de hard skills. Era uma pessoa, via de regra, da área de engenharia, 80% vem da área de engenharia, mudou muito nos últimos anos, tem muita gente da área de sociais e humanas que veio para o gerenciamento de projetos. Antes, basicamente, eram engenheiros, engenheiro de tecnologia, engenheiro civil, elétrico e tal, produção. E essas pessoas, elas têm como característica, há muito tempo, era valorizado quem dominava o processo e a metodologia. E o ser humano era colocado de lado. Porém, na prática, não é a metodologia que executa, a metodologia é cumprida por pessoas. E levou muito tempo até eles acordarem, eles que eu digo, o mundo do gerenciamento de projetos, aqueles que são responsáveis por elaborar essas boas práticas, o PMBOK, eles levaram um bom tempo até entender e até abrir mais um drive. Então, hoje nós temos uma área do conhecimento chamada gerenciamento de stakeholders e continua com a área de recursos humanos, para dar valor à gestão das contingências de relacionamento, porque é ali que um projeto é fadado ao fracasso. É muito mais por aspectos emocionais e não racionais, por aspectos inconscientes do que conscientes, e aí a gente emendaria a neurociência aqui e acabaríamos com a nossa live sem falar do resto. É por aí, doutora psicóloga. É importante só dizer que esses soft skills que hoje é muito importante, muito demandado no gerenciamento de projetos, gestão de conflitos, comunicação, negociação. Tá? Eu acho que a gente não consegue tocar isso se a gente não dominar esses soft skills, porque, como eu disse anteriormente, uma andorinha não faz verão. Né? A gente precisa de parceiros, a gente precisa criar um portfólio de stakeholders de forma que a gente tenha força para entregar as nossas demandas, né? Os projetos de forma simplificada, sim, mas de forma competente, de forma segura e que esteja de acordo com o esperado, né? Que o resultado seja aquilo que é esperado. Você sabe e aí, que... só vou acrescentar que você falou assim, ó, a alta gestão muitas vezes dá ideia, não vamos florear aqui, não. A alta gestão não tem ideia nenhuma.
Foi o terceiro item que eu falei. Quem tem a ideia são os caras que estão lá fazendo. Por isso eu acho que é importante ouvir a equipe. Quem sabe são os analistas, os coordenadores, esses que sabem dar dor. As ideias ótimas vêm de lá, porque eles sabem exatamente aonde é que pega, aonde que o negócio pega. Então, ouvir a equipe, eu acho que é imprescindível. O que a gente faz? A gente coloca isso para... A gente vende isso, né, e coloca isso para rodar. E escada se lava de cima para baixo. Se a gente não conseguir vender isso para o alto escalão, como você disse, está fadado a insucesso, né? A perda de tempo, perda de dinheiro, muitas vezes, né? Mas as ideias, elas nascem lá do pessoal que toca o bumbo. E, Carol, o que você falou, a gente está bem alinhado, porque eu lembro que eu falei, olha, ele tem que, o conselho ele aprova, ele critica e eventualmente dá ideias. E o desejo do conselho é realmente não ter que dar ideia nenhuma, porque não é o seu papel, né? O papel é que a base... Agora, olha que legal, nós já falamos de 2 das 10 áreas do conhecimento do gerenciamento de projetos, que é o gerenciamento de recursos humanos, usando a nomenclatura vigente, e o gerenciamento de stakeholders. E agora você abordou as outras 2. Uma é gestão do escopo, que é definir claramente, e aqui eu acho que vale um alerta para todo mundo, não apenas para quem é do gerenciamento de projetos, mas hoje, especificamente, como a gente está falando muito para gestores de RH, e eu acho que aqui já mudou bastante, mas eu acho que sempre é bom reforçar. A gestão de pessoas, ela tem que estar o tempo inteiro vinculada com entregas reais. Eu não estou dizendo que não há todo um benefício, todo um ganho, mas é importante, muito importante, que o gestor de recursos humanos, quando apresenta um projeto, ele defina bem o escopo do projeto. Porque se ele não define, há 2 coisas. Ou ele estimula o sonho, ou ele permite o sonho. Tanto faz se eu estimulo você a imaginar o que eu não prometi, ou se eu simplesmente, por não ser claro o suficiente, dou espaço para que você automaticamente derive o que bem entendeu. Eu costumo falar sempre, a ausência de informação abre espaço para presunção. A pessoa pode presumir o que bem entendeu, ela não sabe. E a segunda coisa é a gestão da comunicação, que você bem colocou. Não adianta nada eu ter um escopo e eu achar que basta eu apresentar para as pessoas. As pessoas precisam comprar aquilo. E essa decisão de compra, por incrível que pareça, é fortemente baseada em aspectos não conscientes e aspectos muitas vezes irracionais, completamente fora de qualquer tipo de plausibilidade. Senão o mundo seria muito quadradinho, muito cartesiano. A gente tiraria o efeito persona do processo. Não é isso? Tá certíssimo, tá certíssimo. Eu acho que uma grande dificuldade da área, talvez seja porque lida com pessoas, é achar que não precisa de números. Então, se a gente não tem números, a gente não consegue medir. Aí fica no oba-oba. Quem não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Então, a gente tem que cuidar das pessoas, sim, mas traduzir as nossas ações em números, quantificar aquilo. O que não pode ser medido, não precisa ser feito. Uhum. É por isso que o nome é gestão de pessoas, de talento, do que for. Tem que vir a palavra gestão antes, né? Uma outra coisa que eu também queria, que eu acho, isso é uma luta que eu tenho, porque assim, tudo aquilo que a gente acredita, a gente tem que escolher, não apenas escolher a luta, mas ter a inteligência de saber a hora de forçar e a hora de recuar. Né? Minha área de pesquisa é estratégia. Então, o estrategista é aquele que com menor esforço tem o melhor resultado. É aquele que numa guerra não dá um tiro, não mata ninguém, não perde um soldado e ganha a guerra. Esse é o estrategista. O otário é aquele que fica querendo disputar quem perdeu mais do lado. Né? E uma das coisas que eu acho relevante é alterar um pouquinho, e é um espaço que, de um lado, o mundo do gerenciamento de projetos tem que se aproximar mais, mas do outro lado, Carol, eu acho também, e aí eu queria tocar a viola para você cantar, se achar que deve. Eu acho que, de outro lado, existe um espaço a ser conquistado pelos gestores de recursos humanos, pelos gestores de pessoas,
Porque, em alguns casos, eu vejo que eles são chamados a colaborar, trabalhar junto, mas não em elaborar o projeto. Então, você é convidado a dar palpite, ou melhor, nem a palpite dá. Você é convidado a fazer aquilo que nós já planejamos que você tem que fazer. Mas espera aí, você está alocando essa pessoa que não tem uma competência para isso. Não, mas o nosso drive foi... Não é, cara. E aí, o RH é muito mais chamado para consertar erros do que propriamente para elaborar ações A para evitar que os estratégia, erros aconteçam. Isso. a É por estratégia aí. do projeto. Eu É isso queria te mesmo. cantar essa viola para você abordar um pouquinho isso. É uma mudança de mindset. Eu luto muito para que o RH seja cada vez mais protagonista. Então, é muito bonito falar, eu participo do negócio. Mas se você for ver a fundo, mais tira pedido do que executa, do que é dono do processo, né? Então, a reunião lá acontece, a estratégia acontece, as ideias acontecem e o rollout aí colocam recursos humanos, seja para fazer as ações, ou seja, para consertar uma coisa que não deu certo, né? Então, a gente precisa se tornar protagonista dessa situação, né? Agora, a gente tem uma lição de casa que é entender de projetos. Porque de recursos humanos a gente entende, de pessoas a gente entende, de cultura, de engajamento. A gente precisa desse skill de como gerenciar um projeto, as fases de um projeto, quais são as metodologias utilizadas nesse projeto. Você falou que, eu concordo muito com você, a estratégia é você conseguir, com o mínimo esforço, o máximo resultado, né? E aí eu faço uma analogia aqui para uma outra área que faz parte da minha área, que é o business partner. Durante Uhum. muito tempo, a gente pegou pessoas que conheciam de recursos humanos, seja na área que fosse, e falamos para eles, conheça o negócio, business partner conhece o negócio. E a gente sabe que é difícil conhecer o negócio, né? É complexo. Então, por que a gente não muda isso? Por que a gente não pega uma pessoa do negócio e fala, cara, eu vou te ensinar a gestar pessoas, vou Até te porque é uma ensinar a técnica, recrutar, né? vou te ensinar a treinar, vou te ensinar como é que a gente trabalha no engajamento. Isso é reinventar. Então, eu faço essa analogia porque eu também posso pegar a área de projetos e falar, cara, eu sei de projetos e eu sou a melhor pessoa a falar de recursos humanos. Então, em vez de eu ser demandada, eu falo, área X, eu preciso disso. Área Y, eu preciso disso, né? E trazer as pessoas comigo, mas como sponsor daquilo, né? Como responsável daquilo. Agora, é uma cadeira a ser conquistada, é uma posição a ser, a ser reconhecida, mas tem, logicamente, o nosso esforço aí de entender de projetos. Eu acredito que num curto, médio espaço de tempo, tudo que a gente fizer vai ser projeto. Pode ser pequeno, pode ser médio, pode ser longo, pode ser um projeto fácil, um projeto médio, um projeto difícil, mas ele vai ser projeto. Do mesmo jeito que colaboradores, muitas vezes, vão trabalhar por job, né? Então, cara, eu tenho esse projeto aqui, eu quero que você faça, tenha começo, meio e fim, você faz e acabou, né? Uhum. Então, a gente precisa se reinventar mais do que nunca. Pegando esse gancho que você deu, eu acho que eu iria para a terceira parte, até porque eu estou tentando fazer uma gestão do tempo, que é uma das dimensões do gerenciamento de projeto. A quinta área do conhecimento é a gestão do tempo. E junto com a gestão do custo, vai fechar aí 6 grandes pilares da área de gerenciamento de projetos. E aí, indo para a terceira parte, que eu achei que deveria, de alguma maneira, tentar dar alguma sedução, tentar criar alguma aproximação, até uma desmistificação a respeito desse monstro chamado gerenciamento de projetos, eu tenho uma interpretação que o gerenciamento de projetos está para um gestor, e aí quando eu digo gestor, inclusive de recursos humanos, tal qual foi há 30 anos atrás, uma pessoa dizer assim,
eu vou ter que mexer com esse computador, eu vou ter que entrar no sistema. É quase uma obrigatoriedade como você acessar um SAP, um RP e fazer uma ordem de compra e ter que aprovar. Isso é tão inerente quanto qualquer outra atividade. E acho que, talvez, e por isso me motivou quando você provocou o tema, era, na verdade, aflorar um ângulo de competências do mundo de gestão de pessoas, do mundo do RH, vamos usar esse termo aqui, como sendo, já deveria estar no DNA. Já deveria ser uma condição sine qua non. Mais ou menos assim, eu vou contratar alguém hoje para integrar a minha equipe. Não sei quantas pessoas a Carol tem na equipe dela, mas ela diria, olha, com certeza, o meu gerente de projetos que tem que ter essa competência para me dar o suporte, porque eu não preciso ter todo mundo especialista. A grande sacada não é saber, a grande sacada é saber que não sabe e estar perto de quem sabe. Essa é a grande sacada de qualquer coisa na vida. E eu acho que, então, esse seria o primeiro ponto. Até aí tudo bem? Não, até aí tudo bem. Se eu quero ser um líder transformador, eu preciso trabalhar com as minhas atividades como se fossem projetos ou transformar essas atividades em verdadeiros projetos. E baseado nisso, eu fiquei pensando assim, puxa, nessa noite, como é que eu poderia, em tão pouco tempo, sensibilizar essas pessoas que estão conosco ou que vão ver esse vídeo depois, e esse vídeo vai ficar ainda no meu stories, no stories da Carol por 24 horas, depois a gente pode subir isso na plataforma. Eu fiquei pensando diferente, Carol. Ao invés de querer contar tudo sobre o mundo de gerenciamento de projetos, seria uma arrogância e uma incompetência dupla, né? Porque não seria possível e não teria nem habilitação para isso. Eu pensei de uma maneira diferente. Eu tentei pensar pequenos procedimentos que hoje já são usados pelos gestores de RH, que são inerentes ao mundo do gerenciamento de projetos, para o cara dizer assim, mas peraí, isso eu já faço. Eu me recordo e talvez ele nem saiba, né? Uma vez eu estava dando uma aula, não vou citar a cidade, tá? E não era aula da FGV ainda, era o começo da minha carreira como professor de MBA, de pós, era uma pós no interior, e era uma cidade assim, pequena, os empresários donos ou gestores de grandes empresas, mas ainda assim com uma humildade muito grande no aspecto acadêmico. E daí, eu me recordo, foi muito engraçado. Eu perguntei, vocês fazem benchmarking aqui? Daí ela falou, professor, opa, aqui é todo mundo é espada, professor. Olha o que ele como ele não entendeu, a reação dele foi... Você não sabe, você faz benchmark, mas desde que você faça, esqueça, o nome não vai ser tão importante na tua vida. Então, o que eu quero dizer com isso é que vamos tentar imaginar, entender um pouquinho o que é que um gestor de pessoas hoje já faz de uso de metodologias do gerenciamento de projeto. Mas por quê? Porque se eu já faço de uma maneira intuitiva ou de uma maneira decorrente de um conhecimento esparso que eu adquiri, ora, é mais do que óbvio que quanto mais conhecimento estruturado e mais sistêmico, mais eu potencializo e racionalizo. Potencializo o resultado, racionalizo o esforço e aí chegamos na máxima perfeita. Uma das coisas que as pessoas geralmente fazem são as famosas reuniões rápidas, que estão dentro de um pacote maior do mundo de gerenciamento de projetos chamado metodologias ágeis, onde entra o Scrum, entram uma série de coisas. Para ficar numa linguagem... Hã? Os sprints. Os sprints. Então, vamos começar um pouquinho sobre isso. Quando eu chego e tentando ser bem coloquial, mas não no sentido de ofender as pessoas, no sentido de ser acessível para quem estiver vendo. Quando eu chamo todo mundo, pessoal, reunião de 5 minutos, todo mundo em pé aqui mesmo, nós só vamos lá. O que se espera disso? Tu não vai. Fica quieto. Vamos fazer o seguinte, pega uma bolinha de papel, segura a bolinha. Quem fala e tal. Isso é uma técnica que mexe com ludicidade, e ludicidade vem de ludus, no latim, que significa brincadeira. Então, ele traz a ludicidade e, ao mesmo tempo, a objetividade. Numa reunião de 5 minutos, você faz um brainstorming rápido, ao mesmo tempo você cadencia linhas de raciocínio. Isso é uma técnica utilizada em gerenciamento de projetos. A caixa do tempo, né, os sprints, basicamente,
é você decupar grandes objetivos em pequenos nortes, pequenos objetivos. Isso, do ponto de vista neurocientífico e psicológico, está aqui você para defender bem essa área, demonstra que o ser humano ele tem uma atenção focada muito restrita. A atenção secundária observa um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas a minha atenção focal, ela não consegue ter duas caixinhas ao mesmo tempo. Aí tem gente que diz assim, não, eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo. Não, você começa e para um monte de vezes várias coisas ao mesmo tempo. Então, uma técnica que é usada do sprint é dizer assim, não, nós vamos fazer apenas essa fase e a gente avalia, a gente vai percebendo isso. Quando vocês fazem um terceiro aspecto, quando uma pessoa, quando é feito um evento, muitos eventos corporativos são feitos via gestão de pessoas, né? RH. Quando se faz um planejamento de um evento e se faz a sincronização de tudo isso, eu estou atuando com gestão de stakeholders, todos os interessados, estou atuando com um cronograma num gráfico de Gantt, ou o que quiserem, fazendo, inclusive, utilizando fundamentos básicos do gerenciamento de projetos, que são as pré-condicionantes. Para que eu sirva a sobremesa, eu tenho que ter feito o jantar, servido o jantar primeiro, e eu preciso ter feito o happy hour primeiro, e preciso... Tudo isso está nesse processo. O Kanban que você falou, o Kanban, que é um quadro, e aí a gente entende que o gerenciamento de projetos, ele tem um lado de RH que é sensacional e que pouca gente também admite, que copiou descaradamente. Porque assim, o gerenciamento de projetos, como técnica, ele precisou evoluir para ser acessível, interativo, integrativo e sedutor. Então, ele precisava interagir, ele precisava integrar todo mundo, ele precisava seduzir as pessoas. Então, ele trabalha muito com o ambiente do design thinking, com um ambiente colaborativo. Então, você coloca lá, muita gente já viu nas empresas, ou mesmo nas áreas de RH, ao invés de eu ter 500 atividades iniciadas e nenhuma terminada, você faz um backlog ali, coloca o que tem a fazer, estabelece um whip limit, então uma linha de tempo de quantas nós vamos fazer ao mesmo tempo, que é o que dá para fazer, e visualmente eu tenho o que tem que ser feito, o que está sendo feito e o que muita gente usa. E que é simples, né? E que é simples. Ela isola em poucos pilares. Com eu só deixei para no final isso, para dizer uma coisa muito importante, pessoal. Toda técnica, toda metodologia, ela requer uma decisão do algoritmo que vai ser aplicado. E esse talvez seja a grande sacada que gestão de projetos, gestores de recursos humanos e o pessoal, então dos três grupos que eu falei, da alta gestão, precisam deixar muito claro a quem compete a definição do algoritmo de validação. Porque se eu tenho um conflito de projetos, o que em estratégia a gente chama de alinhamento de projetos. É muito legal, é fácil de explicar. O pessoal faz o planejamento estratégico e quando você vai consolidar, todo mundo quer que a TI trabalhe naquele ano só para aquela área. Então, nós precisamos 3 encarnações da TI para dar conta de todos os planejamentos que se fizeram. O que a gente faz? A gente faz um alinhamento estratégico em que se prioriza. Se esse algoritmo não for bem definido, a única coisa que você tem é calor na relação e estoura na mão do pessoal do RH, que começa agora a ter que traduzir o que um quer falar para o outro, porque quando a comunicação cessa, a presunção assume. Né? Então, eu só, finalizando, eu queria colocar isso. Gestores de RH, alta gestão, gerentes de projeto, o algoritmo, os critérios, que vêm lá do escopo, passam pela comunicação, passam por todo o processo da gestão da qualidade, gestão do stakeholder.
tudo isso é gerenciamento de projetos. E tudo isso, em boa parte, o gerente, o gestor de recursos humanos já faz. O que nós precisamos agora é preencher essas lacunas, pegar o que já se faz e potencializar, entendendo, talvez, já sabe 99% da ferramenta e daqui a pouco, nossa, é assim, nossa, se eu soubesse, já tinha feito melhor. É isso. Ok? Concordo muito. Faço minhas atividades, muitas delas em projetos, em metodologias de projetos, mesmo sem ter uma certificação do PMI, porque a gente precisa desmistificar o gerenciamento de projetos. Né? E desmistificar é simplificar, é entender as metodologias, porque elas são fáceis. A partir do momento que você assume e domina essas metodologias, você consegue gerenciar um projeto de forma muito tranquila. E aí, como é que você vai escolher a metodologia? Baseado no projeto. Né? Qual é o melhor projeto, a melhor metodologia para aquele projeto? Né? Mas Design Thinking, Kanban, são, eu acredito que é até lúdico, né? E fazem parte do gerenciamento de projeto. Então, assim, não pode ter medo disso, não é um bicho-papão. Precisa entender. Perfeito. E uma coisa que você falou, só para a gente fechar, e aí vamos para os comentários. As pessoas têm que entender o seguinte, a gestão de projetos está dentro de ciências sociais. E as ciências sociais, ninguém vai para um laboratório ficar manipulando produtos químicos para desenvolver um novo produto. Ele observa o que acontece nas empresas. Ele estabelece uma metodologia para que isso seja replicado. Então, todas as técnicas de gestão, elas não nascem de maneira conceitual e não prática. Ao contrário, elas nascem da prática e são apenas sistematizadas para serem replicadas. Por isso que elas são tão intuitivas, por isso que elas já estão no cotidiano das pessoas. Vamos para os comentários. Para as perguntas. Vamos lá. Ótimo, já estão batendo paralelo aqui. O Leandro Poretti, meu amigo da Sancor de Maringá, está aqui. A Carol, do Grupo RH VIP de São Paulo. A Marlise Santos Araçatuba. A Mariela Baldissera, de Flores da Cunha, Rio Grande do Sul. O Rogério, boa noite, Salamache Carol. Rogério de São José dos Campos, terra lá da Embraer. Aquilo tá, você tropeça em gerente de projeto lá. A Regina de Farroupilha. A Flávia falou, tema excelente. Vamos para frente. O Sauer dá uma boa noite para os amigos. O Walter Gabriel diz, boa noite, excelente profissional. A Flávia falou verdade. Aí eu coloquei o tema nosso ali. A Carol falou, vai ser um sucesso essa live. Que bom, Carol. A Flávia falou, olá, Flávia de São Paulo. Walter Gabriel coloca, ela é super inteligente e belíssima. Eu não acho que é para mim. Ela, super inteligente e belíssima, deve ser para você, Carol. Não tenho certeza. Meu ego tá em choque. O Alisson falou, já para tirar qualquer dúvida, a galera entrou bastante gente aqui. Vamos para frente, quero ver quem mais aqui. Bastante gente acenando, dando joinha. Marcião, bem legal. Fala aí. Marcião? Não, tem uma pergunta que é da Marcião Gonçalves, que fala o seguinte, eu acredito que as metodologias de gerenciamento de projetos, mais do que eu realmente... Não, eu acredito nas metodologias de projeto, mas o que eu realmente acredito é em pessoas genuinamente dedicadas. Eu concordo com você. Projetos, a gente está falando de pessoas, né? Pessoas engajadas, pessoas motivadas, pessoas que acreditam em alguma coisa. E, principalmente, pessoas que são focadas, que sabem aonde querem chegar. Como a gente falou, a gente precisa medir. E eu concordo também com tudo que você falou, só colocaria um aperfeiçoamento, já que a gente falou sobre isso, que eu acho que a técnica, ela permite clarear melhor e potencializar a dedicação. Que a dedicação, ela agora é direcionada, focada. A pessoa, ela tá mais claro para ela, tanto o seu papel quanto do sistema onde ela está. Então, eu acho que a gente está concordando plenamente.
E o Ah, engajamento é isso, né? Você saber para onde você vai. perfeito. Isso engaja as pessoas. As pessoas precisam saber, primeiro, qual é o papel delas no projeto. Segundo, quanto impacta as ações dela nesse projeto. E terceiro, aonde ela precisa chegar para dizer, uau, eu consegui. E é muito legal isso, porque muita gente acha que um projeto bem sucedido é um projeto que entrega 100% dos resultados. Eu costumo dizer o seguinte, um projeto bem sucedido é aquele que entrega todo o esforço possível para se chegar mais próximo possível do resultado. Porque, por exemplo, tem um monte de projetos que, fruto dessa pandemia, eles foram corroídos. Agora, você não vê frustração na cara das pessoas, porque eles sabem que eles entregaram o melhor. Eu acho que esse é o ponto. O Michael lá do Amapá, de Macapá. E a Ana, eu acho que está em Recife, só para você ter uma noção da nossa distribuição geográfica aqui. A professora Flávia coloca, valorizar a equipe. Esta conhece os problemas reais. Seu comentário, doutora Carol. É isso mesmo. Ah, As equipes aqui conhecem. Quem está lá no dia a dia sabe qual é a dor. Por isso, não tem como não ouvir a equipe. Não tem como. faltando 8 minutos para nos derrubarem. Vamos lá. Ana Cristina diz, alta gestão tem que apoiar ideias que surgem das equipes. Perfeito. Acho que até aí. E não apoiar, como também estimular, né? Fazer tudo isso que eu tenho certeza que a Ana está colocando aqui. Michel colocou aqui. Lembrei de você, nessa live sobre junção de pessoas e projetos. Ele está mandando um recado para Daniela Lopes. Olha que legal. A Suria, não é Sora, Suria, ela colocou ou habilidade. Ela fez algum comentário aqui, como nós falamos, daqui a pouco eu consigo me localizar. A Luper Toscano coloca assim, meu querido professor, puxa, obrigado por estar aqui. Professora Flávia, concordo, foca em projetos, jobs, tendência. Aquilo que você falou, Carol, de novo cenário, do pessoal trabalhar, o business partner que você colocou. Carol, você é sensacional. Eu faço aqui o flageio, o Joe, eu não sei se é Joyce, se é Joéder, e aí a coisa vai. O Lessa mandou, Dali, grande amigo, mandando um abraço, boa noite pro pessoal. Daniel Franzão, desculpa, falou do Scrum, falou do Burn Down. Burn Down é um gráfico que você consegue verificar os desvios de tempo e de velocidade. Eu daria para explicar isso melhor daqui a pouco, se der tempo, não sei se vai dar. Mas é isso mesmo, Daniel. O Michael, ou Michael, não sei, a sua imagem está travando muito, Luciano, religa. Pessoal, me perdoem, os comentários eu só pude ver agora. Vamos ver o que mais. Ele está falando do CDP. Faz um burn down chart. Seria legal, Daniel. Vou deixar um convite rapidinho para vocês aqui de um vídeo. A Carol sabe do que eu estou falando. Tem um longa que a gente fez sobre gerenciamento de projetos e que dá para vocês acompanharem. Kanban, Scrum, Lean, pô, só os processos Lean, dentre tantos frameworks que permeiam o gerenciamento de projetos, estão no nosso dia a dia de gestão de pessoas. Perfeito, perfeito, perfeito. Olha os comentários, religa e liga, estamos perdendo muita coisa. Pessoal, eu quero pedir perdão. Eu não sei se para a Carol deu algum pico de sinal, para mim não deu. Para você aconteceu? Então, geralmente, bastante pessoas colocam isso. Tem que ver se foi aqui, foi aí, mas vai estar gravado, vai estar disponível para você recuperar. A Regiane, posso dizer que a metodologia a ser aplicada depende da complexidade de cada projeto? Perfeitamente. Perfeitamente, Rê. Completamente de acordo. Vi a live de vocês por um grupo de tech que me indicou. Curtindo muito. Show de bola, Marcos. Seja bem-vindo. O Marcos Lacerda coloca RH Business Builder and Active Connector. É que aqui tem ao invés do O saiu I. Mas é isso mesmo. O Marcos coloca persuasão e empatia melhora a comunicação e resultados. Um detalhe legal, Marcos. Persuasão, às vezes fico chato. Persuasão vem do latim per, que significa total, suedere, que significa informação. Ser persuasivo é trazer a informação plena para todo mundo. Isso é muito legal, você matou em cima. E o Michael colocou aqui, sobre a dedicação versus projetos. Acredito que a metodologia otimiza e muito a satisfação durante a execução, traz segurança no planejamento e execução, além de permitir a avaliação adequada. Carol,
Explica para as pessoas o que isso vale em termos de patrimônio para uma empresa, esse engajamento, essa satisfação. E principalmente se isso se traduz em resultados. Não, o engajamento ele traduz em resultados em inúmeras frentes. Né? Você tem uma produtividade maior, você tem investimentos maiores, você consegue um índice de absenteísmo muito menor, um turnover muito maior, você consegue fazer um plano de carreira, você consegue reconhecer as pessoas, muito menos você busca lá fora para reconhecer as pessoas aqui dentro. Né? Então, o engajamento resulta no quê? Num ambiente feliz para se trabalhar. Você sabe o que é você trabalhar num ambiente suave, num ambiente gostoso, num ambiente onde você acredita nos valores, na cultura? Afinal de contas, a gente passa 8 horas no mínimo por dia dentro de uma empresa, mais do que com a família. Né? Se a gente estiver num ambiente hostil, a gente está se matando aos poucos. A gente fica 8 horas e a empresa fica dentro da gente quase 24 horas. Esse é o ponto-chave. Carol Lisboa coloca aqui. Hoje falamos muito em interdependência entre as áreas, mas até que ponto isso pode atrasar um projeto? Interdependência não significa que todos têm que dar pitaco ou que precisamos alinhar todo mundo. Eu acho que esse é o grande ponto, Carol. Você só traz... A técnica faz com que você, no mapeamento da comunicação, faça um mapa que diga o que, para quem, quando tem que ser reportado. E aí fica claro para todo mundo não só a dimensão, mas o limite de cada um. Isso. Eu acho que o que ela está querendo falar também é das equipes autogerenciáveis. Perfeito. Uma equipe autogerenciável, verdadeiramente autogerenciável, ela tem inclusive um budget dela. Sim. Certo? Ela é uma empresa, né? Ela é uma empresa. Onde ela precisa aí colocar esse budget onde for necessário, mas ela tem uma dependência, né? Uma independência com relação a tudo isso. É quase uma unidade de negócio, né? É uma equipe autogerenciável. É uma unidade de negócio. As empresas de tecnologia trabalham muito desse jeito. Uhum. Carol, nós temos 2 minutos, vamos ver se a gente consegue falar para todo mundo aqui. Responder mais? Vamos lá, tem a da Marisa. Abraço, feras. A Regiane manda parabéns para a Carol e para o Sala. Forte abraço. O Marcos, pequenas celebrações fazem a diferença. Pô, aí dá uma live só sobre isso, né? O Michael colocou. Carol, pode indicar algum curso legal para formação em HR Business Partner? Olha, dá uma dica. Vou te interromper. Eu gosto muito da Crescimento. Tá? Crescimento tem cursos ótimos e ele não só fala do papel dos recursos humanos, como o papel dos recursos humanos dentro no futuro. Né? O papel dele no futuro. Temos 1 minuto e 50. Abri um contador regressivo aqui. Michael, eu ia sugerir, segue a Carol no Insta e, se for o caso, manda um inbox para ela ali, que a Carol tem conteúdo de sobra. O Jair Serati coloca, o ambiente é muito importante, é bem isso. A Carol Lisboa colocou, é isso. Cortoni está ministrando um curso também de Business Partner, diz a Carol. Pessoal, falta 1 minuto e meio. Eu quero agradecer demais essa fera chamada Carol Gonçalves. Carol, gratidão por que você esteve aqui. Convite. Pessoal, se vocês gostaram, curtam aí, põem um like. Carol, eu separei aqui, todo domingo eu faço uma live 9h30 da noite e eu sempre termino dando um brinde para todo mundo. Então, um brinde a você. Não combinei com você, né? Não, você não combina comigo essas coisas. Pessoal, um brinde à felicidade, um brinde a tudo de bom que está acontecendo na nossa vida e tudo que a gente está podendo aprender nesse momento. Legal? Beleza? Obrigada, pessoal. Obrigado, fiquem com Deus. Vamos encerrar antes que nos encerrem aqui. Pode deixar seus comentários que a gente vai ler todos. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Até. Até.